Boas-vindas à aula 3 do curso Design Thinking, Sentir, Pensar e Fazer. Eu me chamo Maíra Oliveira e hoje nós vamos falar sobre entrevista com o usuário, mapa de empatia e user persona. Muitos assuntos interessantes para tratar nessa terceira aula do curso. Bom, gente, fazendo uma retrospectiva do que a gente viu até agora, nós já tivemos a aula 1, onde eu falei sobre fiz uma introdução ao Design Thinking, aula 2, onde eu abordei o poder da empatia e como a pesquisa secundária nos ajuda a entender sobre um assunto e também nos dá um norte para as próximas etapas da pesquisa. E hoje nós estamos na aula 3, para falar sobre técnicas de pesquisa e imersão. Bom, gente, por que realizar entrevistas com o usuário? Entrevistas com o usuário é um termo utilizado na área de UX, de User Experience, e é uma ferramenta poderosa para usar principalmente nessas etapas iniciais de um projeto, etapas iniciais de uma pesquisa. É ali que a gente vai começar a se aproximar do nosso público-alvo, do nosso usuário-alvo, ou do usuário que já utiliza o nosso produto também, para entender as suas necessidades, as suas emoções, os seus comportamentos e o seu contexto de vida ou de uso já do nosso produto. Como eu preparo uma entrevista? Como preparar? Por onde começar? O ideal é você começar traçando os objetivos, o que você quer aprender. É muito importante ter isso em mente, que a entrevista é uma maneira de aprendizado, a gente se colocar nesse lugar de aprendiz. A gente vai aprender com a pessoa que a gente está entrevistando. A gente quer aprender sobre ela, a gente quer aprender sobre a rotina dela, claro, envolvendo o assunto do nosso projeto, o assunto do nosso produto, mas a gente quer aprender, então se colocar nesse lugar de curiosidade, de aprendizado sobre o que aquela pessoa tem para te ensinar. Gostaria de relembrar aqui o desafio que a gente está trabalhando nesse curso, que é como podemos ajudar pessoas que trabalham remotamente a cuidarem melhor da saúde física e mental. Então esse é um problema atual, é um problema que a gente precisa exercitar bastante a empatia, ele é um problema bastante aberto, né? Então a gente precisa ali investigar mais, conhecer mais, para então ir em frente e sugerir soluções que realmente vão ajudar essas pessoas. Então, baseado nesse desafio, aqui eu vou traçar os objetivos da entrevista neste contexto, mas você pode trabalhar num desafio seu próprio, né? no seu projeto, no tema que tem a ver com o seu projeto, com o seu processo, mas também pode acompanhar aqui em termos de fazer como um exercício, seguir esse mesmo desafio aqui, traçando comigo esse projeto, né? Então, eu tracei alguns objetivos em modelo de pergunta. Então, quais estratégias as pessoas usam para manter o bem-estar ao trabalhar de casa? Quais desafios dificultam a manutenção da saúde física e mental no trabalho remoto? Quais emoções estão mais presentes na experiência de trabalho remoto? O que faz trabalhadores remotos desistirem ou terem dificuldade em manter práticas de autocuidado? Quais são os pontos altos e baixos da rotina diária de quem trabalha remotamente? Então, com a entrevista ou as entrevistas, eu quero responder essas perguntas, eu quero aprender com as pessoas que eu vou entrevistar, com o objetivo de responder essas minhas dúvidas, essas minhas perguntas. Para preparar o roteiro da entrevista, então depois que eu tracei o que eu quero aprender com uma entrevista, eu vou fazer um roteiro, né? Que é um guia de perguntas que eu vou utilizar durante a entrevista. E o ideal é que essas perguntas elas estimulem a pessoa, elas estimulem o participante
a contar histórias, a narrar situações, a falar de vivências da vida real da pessoa. Evitar aquelas perguntas só de sim ou não, como você sente dificuldade em manter o seu bem-estar, essa saúde? A pessoa pode falar sim. Então você precisa, de alguma forma, pedir para a pessoa contar situações, né? Então, por exemplo, pedir para a pessoa contar como é um dia a dia normal de trabalho dela. Então, no momento que ela começar a contar sobre a rotina dela, aí você vai ter oportunidades de fazer perguntas mais específicas, de querer saber mais, que ela te conte melhor sobre alguma situação. Então, aqui algumas dicas, né, durante a entrevista. É muito importante você gravar a entrevista, né? Porque no momento que você estiver entrevistando, se você estiver sozinha ou sozinho entrevistando, você tem que estar o foco total na pessoa que está sendo entrevistada, né? Você não pode perder o foco anotando coisas ali no meio. O ideal é que você fique focado na conversa. Porque quanto mais for uma conversa fluida, onde você está focado ali em manter uma conexão com a pessoa, né? Mesmo por videochamada, que hoje a gente utiliza muito as entrevistas por videochamada devido aos tempos de hoje, pelo trabalho remoto, por você poder entrevistar pessoas que estão em diferentes lugares, você precisa manter uma conexão, né, na câmera, olhando para a câmera, mantendo uma conexão de concordando com a pessoa, seja com movimentos de cabeça, né, fazendo aham, sei, concordando, ali mantendo algum tipo de vínculo, né? Então o importante é gravar para que depois você possa assistir essa gravação e você possa fazer as anotações ouvindo, olhando a gravação. Uma dica é começar com perguntas mais simples, né? Mais fáceis da pessoa responder, como por exemplo, fala um pouco sobre você, fala um pouco sobre o que você faz, sobre com o que você trabalha, e depois você vai para perguntas um pouco mais complexas, né? Porque no começo, se você já começa com a parte das dificuldades, né? Se você começa com as partes das dores que a pessoa enfrenta, talvez ela se sinta um pouco retraída de já começar se abrindo com você. Então, comece com perguntas mais leves, com perguntas mais fáceis. Crie uma conexão. Então, acho que isso, até em começar a entrevista falando um pouco de você, se apresentando, falando também com o que você trabalha, criando algum tipo ali de afinidade, de simpatia, porque assim vai ser mais fácil também da pessoa se sentir à vontade de falar dela mesma. E como eu já falei antes, é muito importante a gente ter curiosidade, a gente buscar entender melhor. Então, quando a pessoa fala alguma coisa que você achou interessante ali para o assunto do seu projeto, pede para a pessoa explicar um pouco mais, faz aquelas perguntas que são meio investigativas ali, para você tirar mais, entender melhor sobre alguma resposta. Aqui, cuidados e ética. Primeiro, falar sobre consentimento. Então, eu falei ali da gravação. É importante você deixar claro qual é a finalidade dessa pesquisa. É importante que você tenha um cuidado com essa gravação, dela não ser compartilhada de modo indevido, né? É importante deixar claro para a pessoa que aquelas informações vão ser utilizadas apenas para fins da pesquisa, de forma anônima, você não vai expor ali na pesquisa exatamente quem falou aquilo, o nome da pessoa, você só vai usar as ideias ali, né, os insights para sua pesquisa. A gente tem muito respeito, né, à diversidade de pessoas que a gente vai entrevistar. Então, seja de gênero, seja de etnia, seja de local geográfico que a pessoa mora, religião, toda a diversidade. Então, o modo que você vai falar com a pessoa tem que ser muito respeitoso, né? Lembra sempre da empatia. A gente precisa sempre estar exercitando aqui, ainda mais quando a gente está pedindo
para a pessoa se abrir, falar de algum assunto ali que envolve a rotina dela, a vida dela, enfim, mas em qualquer situação é muito importante a gente manter esse respeito ao indivíduo, ao ser humano que está ali. Bom, gente, depois que eu faço uma entrevista, né, como eu analiso essas informações, né? Então eu vou ouvir, muitas vezes eu vou ouvir aquela entrevista, aquela gravação, e eu vou começar a fazer algumas anotações, né? Seja de frases, chaves, citações que são fortes, né? Que representam ali um pensamento da pessoa, algo importante. Eu começo a agrupar, né? O que são ideias que podem virar ideias de solução, o que são dores da pessoa, o que são pontos positivos, o que são ganhos, o que são dificuldades, o que são fatos. Eu vou agrupando essas informações. Bom, pessoal, aqui eu quero mostrar para você já uma ferramenta, né, que é muito utilizada, a gente usa amplamente, ainda mais hoje em dia, em UX e UI Design, que é o Figma. A gente vai falar um pouco mais sobre o Figma, vai entrar no Figma quando a gente for falar de prototipação. Só que aqui eu quero mostrar já o FigJam, que o FigJam é um board, pensa num quadro branco, onde é muito usado para pesquisa, fins de pesquisa, mas também para facilitar workshops, né, onde várias pessoas podem entrar nesse mesmo arquivo e mexer nele, usar post-its. Mas aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês do roteiro, né? É um roteiro pequeno, mas é uma ideia de como poderia ser essa entrevista no assunto que a gente está trabalhando aqui no curso, né? Então, nesse roteiro eu coloquei o objetivo como um parágrafo aqui, né? Que é explorar como as pessoas que trabalham remotamente lidam com essa saúde física e mental no dia a dia. A entrevista busca compreender sentimentos, rotinas, estratégias de autocuidado, desafios e motivações, com o intuito de gerar insights que ajudem a criar soluções práticas para promover mais bem-estar físico e mental no contexto do trabalho remoto. E aqui a gente vai para o roteiro, né? Lembrando, gente, que o roteiro é muito difícil, acho que quase impossível, você seguir ele de uma forma linear. Seguir todas as perguntas do roteiro uma após a outra. Porque cada pessoa que você vai entrevistar vai responder de uma forma diferente. Às vezes tem pessoas que numa primeira pergunta elas já vão falar um monte e elas vão responder várias outras perguntas que você tinha escrito no roteiro, definido no roteiro. E às vezes vão ter pessoas que vão ter um pouco mais de travas ou pela personalidade da pessoa vão falar menos. Então você vai ter que usar, perguntar mais, instigar mais para ali ver se você consegue coletar mais informações da pessoa e estimular ela a falar. E a gente tem que ter também um senso assim, de improvisação, né? Porque muitas vezes a pessoa ela dá uma resposta e você já percebe, lembra que você pode encaixar ali uma outra pergunta que não está necessariamente naquela ordem do roteiro que você tinha escrito, ela está ali mais embaixo, seria uma pergunta para depois, mas a pessoa falou de um tema que encaixa com aquela pergunta. Ou então fazer alguma pergunta que não estaria no roteiro, mas devido ao assunto que a pessoa trouxe, você tem uma ideia na hora ali de uma pergunta para saber um pouco melhor do que ela disse, né? Mas aqui falando um pouco sobre esse roteiro aqui que eu criei, né? Ele começa basicamente ali com um aquecimento, um quebra-gelo, que eu tinha comentado, que é começar com perguntas mais simples, perguntas mais casuais, né? Como, por exemplo, me conta um pouco sobre você e a sua rotina de trabalho atual, com o que você trabalha, como é o seu dia a dia. Há quanto tempo você trabalha remotamente, né? Como tem sido essa experiência para você? E aí daí a pessoa vai
começando, né, a falar e você vai começando a conhecer um pouco mais sobre ela. Aí a gente pode separar, né, em alguns assuntos. Por exemplo, sentimentos no dia a dia remoto. Então, como você se sente trabalhando de casa? A gente começa a entender um pouco mais, né? Eu me sinto às vezes ansioso ou ansiosa, eu me sinto às vezes estagnado, ou eu adoro trabalhar de casa, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto tanto assim, né? Quais são os principais desafios que você enfrenta nesse modelo? Existem momentos que você se sente sobrecarregado, isolado, ansioso? Pode me dar um exemplo desses momentos? Então, essa pergunta pode me dar um exemplo? Por exemplo, tu perguntou, existem momentos que você se sente ansioso? Ah, sim. Pode me contar de alguma situação, talvez, para você entender melhor, né, dessa rotina. Então, ali, por exemplo, hábitos, rotinas, estratégias. Ali a gente pode se aprofundar um pouco melhor quando a pessoa acorda até o fim do dia. Ali, mais específico do autocuidado, né? Você tem um momento, você costuma cuidar de si mesmo? Como é esse momento? Já tentou criar alguma rotina ou hábito de autocuidado? O que funcionou, o que não funcionou? Barreiras para o autocuidado. Então aqui a gente vai para perguntas, vamos dizer, um pouco mais sensíveis, né? Porque você está falando ali de dificuldades. Então, o que normalmente te impede de manter uma rotina de autocuidado mais constante? Você sente que existem distrações, falta de tempo ou motivação? Pode me explicar? Ali, motivações e apoio. O que te motiva ou desmotiva a buscar formas de cuidar da sua saúde física e mental? Se a pessoa já buscou, se ela busca, o que ela faz, né? Se tem algum profissional que apoia ela, por exemplo, ela faz terapia com algum psicólogo, ou em grupo, ou utiliza algum aplicativo. Que tipo de ajuda ou ferramenta você gostaria de ter no seu dia a dia para se sentir melhor? E no encerramento, geralmente a gente dá um espaço para a pessoa complementar com algo que não foi falado e que ela queira falar, né? Mas assim também é um momento que a gente pode instigar a imaginação da pessoa. Nesse caso que a gente quer mais é conhecer sobre o dia a dia dela, sobre a rotina dela, né? A gente pode perguntar, se você pudesse mudar alguma coisa no seu dia para se sentir melhor, o que seria? E aí a gente encerra com, tem algo que você gostaria de acrescentar ou comentar que não perguntamos? Então, geralmente, no final, a gente deixa em aberto, né? Sai desse roteiro. Bom, gente, ainda aqui no Fig Jam, usando ele para organizar e para agrupar os achados da nossa entrevista ou das nossas entrevistas, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, simples, né? Com poucas informações. Uma entrevista pode ter mais informações do que eu estou mostrando aqui. Aquele roteiro que eu mostrei para vocês, eu testei ele com uma pessoa, né? Eu fiz uma entrevista. Isso também é importante no seu trabalho, no seu projeto. Você pode testar um roteiro de entrevista com um amigo seu, com um colega seu, para ver se ele funciona, para ver se você acrescenta mais perguntas, ou troca a ordem de algumas perguntas, ou retira alguma pergunta, antes de fazer as entrevistas com um grupo, né, selecionado de participantes. Então, você pode testar a sua própria entrevista para ver, dá para se apropriar mais do roteiro, porque quanto mais apropriado do roteiro a gente está, mais a gente consegue brincar com ele, mais a gente consegue jogar, ir e vir, pular de uma pergunta, de um tema para outro, né, e improvisar junto com o participante num formato mais conversa informal mesmo. Se você está bem apropriado do roteiro, vai se tornando cada vez mais uma conversa. E é interessante também que se você faz várias entrevistas usando o mesmo roteiro, ao longo das entrevistas você vai vendo que vai ficando cada vez mais
fluido, né? Porque você já está bem com o assunto ali bem absorvido, né? Com aquele roteiro absorvido. Então você consegue ter uma experiência ali mais fluida nas próximas entrevistas que vão acontecendo. Mas voltando aqui para esse agrupamento e para essa organização dos achados, vamos pensar que eu fiz uma entrevista, eu gravei essa entrevista, e aí depois eu vou ouvir ela e eu vou começar a anotar algumas coisas aqui, né? Aí eu peguei aqui, anotei algumas informações da pessoa, né? 28 anos, mora em São Paulo, fica 6 horas sentada por dia, trabalha em casa com design, normalmente levanta para fazer cafezinho na parte da tarde, enquanto isso vai esticando e alongando o corpo. Tem algumas informações aqui, por exemplo, tem a ideia de ter um mural ou um quadro no ambiente para ajudar. Tem recados de horários de algumas tarefas para ajudar a se organizar. Aqui algumas citações também, é importante sempre quando é algo que a pessoa, uma frase, né? Como eu falei ali, uma frase-chave que a pessoa verbaliza, é interessante a gente colocar entre aspas, né? Para ficar claro que aquilo ali foi exatamente a frase que a pessoa falou. Então, por exemplo, aqui ela falou, parece que passou um caminhão em cima de mim. Deixa eu editar aqui, ó. Caminhão em cima de mim. Por conta da posição que eu fico sentada, fico me ajeitando toda hora. Então, são frases ali bem importantes para o tema do nosso trabalho, né? Então, fico muito tempo em um foco, por isso às vezes não consegue fazer pausas. Então, aqui tem diversos insights ali, fatos, citações que vieram da entrevista. E aí, a partir que você faz essas anotações, você pode começar a agrupar, né, e dar alguns tipos ali daquela informação. Por exemplo, o que é informação sobre a pessoa, o que são fatos. Por exemplo, fica 6 horas sentada por dia, trabalha em casa com design, é um fato. Normalmente levanto para fazer o cafezinho na parte da tarde. Enquanto isso, vai esticando e alongando o corpo. Insights. Os insights aqui já podem ser ideias que a gente vai levar lá para a etapa, né, de ideação, na parte de criar solução, de prototipação. Então, aqui, por exemplo, acha que listas e horários poderiam ajudar no dia a dia para não deixar de fazer as atividades de bem-estar e pausas. Ter horários fixos para as refeições também. Ideia de ter um mural, um quadro no ambiente, recados de horários. Então, aqui são ideias que podem vir a fazer parte da criação da nossa solução. Dores, né? O corpo cansado, a mente ali, né? Cansada, a cabeça cansada, ao ponto de não conseguir ser mais criativo. Alguns momentos se sente travado, fica muito tempo em um foco, por isso às vezes não consegue fazer pausas. E ganhos, no final do dia me sinto com o dever cumprido, apesar do cansaço. Então aqui a gente começa a organizar esses nossos achados da entrevista. Bom, agora vamos falar sobre o mapa de empatia. O mapa de empatia é uma visualização colaborativa usada para articular o que sabemos sobre um determinado tipo de usuário. Ele externaliza o conhecimento sobre os usuários para criar um entendimento compartilhado das necessidades dele e apoiar a tomada de decisão. O mapa de empatia é uma ferramenta utilizada tanto para organizar, né, o que a gente conheceu sobre um usuário numa entrevista e ajudar um time de um projeto, ou a gente mesmo, se é um projeto que você está tocando sozinha, por exemplo, a se aproximar mais, a se apropriar mais e criar empatia por esse usuário. E aqui está um exemplo simples de um mapa de empatia. Existem outros formatos, eu trouxe esse como referência de um artigo que eu coloquei ali o link do NN Group,
essa referência quando a gente fala de usabilidade, de UX. Então, eu trouxe esse básico que tem 4 quadrantes, que é o que a pessoa fala, pensa, faz e sente. Então, você vai organizar, tirar de lá daqueles achados e organizar nesses quadrantes. O fala, geralmente, são frases, aquelas frases-chave que o usuário realmente verbalizou. Geralmente são citações que você vai colocar nesse quadrante fala. Então, por exemplo, parece que passou um caminhão em cima de mim. Fico me ajeitando toda hora por causa da posição, no caso aqui na cadeira. Então, são falas bem marcantes, né, da rotina de trabalho remoto dessa pessoa. O pensa é quase como que um exercício nosso como designers, UX designers, de tentar imaginar, tentar elaborar o que essa pessoa não falou, talvez, mas é o pensamento que estava ali nas entrelinhas. Talvez ela não tenha falado porque ela não tem uma intimidade muito grande com você, ou é alguma insegurança, algum desafio ali da pessoa, mas a gente vai fazer esse exercício, né? Então, por exemplo, o que ela pensa em colocar um quadro no ambiente para se organizar, ou talvez ela possa aqui no caso até, né, nesse caso ela externalizou, né? Acha que poderia usar listas, horários e lembretes para ajudar. Gostaria de melhorar sua rotina e bem-estar com estratégias simples. Então, são coisas ali que a gente pode deduzir que a pessoa pense. O faz tem muito a ver mesmo com as ações, né? No caso aqui, ela trabalha às 6 horas seguidas, levanta apenas para fazer o cafezinho e se alongar um pouco. E o sente é bem a parte ali emocional, a parte de sentimentos, né? Tanto positivos quanto negativos. Então, busca formas de se cuidar, mas sente que está falhando, cansaço mental constante, sentimento de dever cumprido ao final do dia, apesar do cansaço. Então, esse é um mapa de empatia básico, né, inicial, que nos ajuda a organizar e apresentar essa entrevista, né, esse usuário para o nosso time em um projeto. E agora eu vou falar da user persona, né, que seria esse próximo passo, é quando esse usuário ele começa a criar um pouco mais de corpo, né? As personas, elas geralmente também são traçadas nessa parte inicial da pesquisa, né, de empatia, mas já indo ali para uma definição. A persona ela pode ser inicial, né, uma proto-persona, onde você vai colocar, organizar com as ideias que você já tem, as informações que você já tem. E depois, conforme a pesquisa for também tendo mais material, você pode ir tornando essa persona mais robusta ao longo de um projeto, né? Você pode ir revisitando essa persona. Pode ter mais de uma persona também em um projeto, mas a gente vai focar aqui em uma só, vamos dizer, né? Então, uma persona é uma descrição fictícia, porém realista, de um usuário típico ou do público-alvo do produto. Então, por que de um usuário típico ou do público-alvo do produto? Porque você pode já ter um produto, né, que já tem usuários, né, trabalhar ali num projeto que já existe e entrevistar de forma tanto como validação ou como exploração do que está funcionando bem, ou o que são ali os desafios, né? Ou os momentos ali de fricção de alguma jornada. Ou você pode também estar entrevistando aquele seu público-alvo, né? Se é um projeto do zero. Então, por exemplo, aqui no nosso projeto, né, que a gente está trabalhando no curso, é mais nesse sentido do público-alvo, porque é um projeto, um aplicativo, enfim, uma solução que ainda não existe. A gente quer explorar, a gente quer entender
desse contexto, dessa rotina, para ter ideias ali que podem ajudar essas pessoas, né? Então, é mais voltado para o público-alvo. E essas pessoas ajudam a gente, ajudam as equipes a criar empatia pelos usuários, né? A estar com ele ali em mente, em ver um nome, em ver um rosto, né? Em ver que, pô, a gente trazer sempre isso, que o nosso papel como UX designer é ser a voz do usuário, né? É trazer ele sempre no foco e fazer as pessoas verem. A gente está desenvolvendo, a gente está criando algo para uma pessoa, né? Para ajudar a vida dessa pessoa ou dessas pessoas. Então, tem várias maneiras. Você vai encontrar templates também na internet de como criar uma user persona, no próprio FigJam, né, no Miro, em outros softwares você vai encontrar também templates. Aqui eu criei de uma forma bem simples na nossa apresentação, mas é para ilustrar, né, o que seria a nossa user persona baseada na nossa entrevista, no nosso mapa de empatia. O nome dela é Laura Ferreira e ela é a buscadora de equilíbrio. Que ela tem 31 anos, é designer freelancer e mora em São Paulo, SP. Bom, um pouquinho sobre a Laura. Então a gente vai fazer um exercício ali para criar essa personalidade, né, sintetizar a personalidade da Laura. Ela é introspectiva, analítica e sensível. Gosta de aprender e se expressar por meio de ideias criativas, mas muitas vezes se cobra demais. Tem senso de responsabilidade elevado e uma rotina solitária de trabalho remoto. E aqui, nesse exemplo, eu coloquei objetivos, os interesses, as influências, as frustrações, necessidades, expectativas, mas vocês vão ver pesquisando que tem outras maneiras também de organizar uma user persona. Então, contando um pouco aqui sobre os objetivos, né, que a gente já tinha falado. Ela quer manter uma rotina de trabalho mais saudável e equilibrada, ela quer ter pausas mais conscientes ao longo do dia, reduzir esse cansaço físico e mental, ser mais criativa e produtiva sem se sentir tão esgotada, encontrar um sistema simples para organizar bem-estar e tarefas. Os interesses dela: bem-estar físico e mental, ferramentas de produtividade, design, arte, criatividade, podcasts sobre desenvolvimento pessoal, cultura visual e estética no ambiente de trabalho. Influências: criadoras de conteúdo sobre saúde e organização no trabalho remoto, designers que compartilham dicas de rotina e bem-estar, aplicativos e métodos de produtividade como o Pomodoro, o Notion, o Trello, podcasts e vídeos do YouTube sobre criatividade e equilíbrio. Frustrações: corpo constantemente cansado pela má postura e longos períodos sentada, sensação de mente travada após horas de concentração intensa, dificuldade em lembrar de pausar ou se alongar sem ajuda, frustração por saber o que precisa fazer, mas não conseguir aplicar, sentir que o dia passou correndo sem fazer aquelas pausas conscientes. Necessidades e expectativas: um lembrete visual ou físico no ambiente para incentivar as pausas, rotinas mais claras e realistas, com pausas programadas, incentivo para se movimentar durante o dia, ferramentas que facilitem o cuidado com o corpo e mente sem serem invasivas, reconhecimento de que a produtividade também envolve descanso. Eu não sei vocês, mas eu me identifico bastante também com a Laura Ferreira, né? A gente que trabalha remoto, enfim, no computador, muitas vezes, quando tu foca em uma atividade, fica difícil fazer aquelas pausas conscientes, o descanso, isso é muito importante para a nossa criatividade, para a nossa produtividade e, acima de tudo, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e mental. Então, também no caso aqui, não necessariamente você vai se identificar com a persona do projeto que você estiver trabalhando, mas no caso aqui eu me identifiquei com a Laura Ferreira também. Bom, gente, agora a gente falou de bastante coisa,
trouxe o assunto de entrevistas com os usuários, trouxe o mapa de empatia, trouxe a user persona. Então tem bastante assunto para vocês pesquisarem também em fontes confiáveis. O NN Group é esse site super confiável com esses artigos que são consultados, enfim, por designers no mundo inteiro. Então, eu motivo vocês a fazerem as pesquisas para irem mais a fundo nesses assuntos que eu trouxe aqui. E sugiro também uma atividade, né? Para você fazer uma entrevista. Então, se você ainda não fez uma entrevista, seja no trabalho, ou seja para um projeto de estudo da faculdade, ou um projeto pessoal mesmo, você pode usar o roteiro ali baseado que eu mostrei aqui, voltar no vídeo ali no roteiro que eu apresentei, ou adaptar esse roteiro, ou criar um roteiro. Inclusive, você pode usar o ChatGPT para criar esse roteiro baseado no assunto que você estiver trabalhando e modificar ele, editar ele, ter, né, gente, o bom senso quando a gente usa as ferramentas de IA, mas é uma maneira de ajudar você a criar um roteiro, sim. Você pode entrevistar, então, uma pessoa conhecida, um colega, um amigo, para testar esse roteiro, organizar aquelas informações de alguma forma ali, agrupando elas, preencher um mapa de empatia e, baseado nisso, criar uma user persona. Então, seguir essas etapas que eu apresentei aqui na aula 3 para vocês. Bom, gente, ouvir com empatia abre a porta para transformar experiências humanas em soluções de design que realmente importam. Então, deixem suas dúvidas, seus comentários, suas experiências com pesquisa, com usuário, com entrevista, com criação de user personas, com essa ferramenta tão legal também que é o mapa de empatia que a gente usa nessas etapas iniciais de um projeto. Eu vou adorar trocar, interagir também com vocês. Muito obrigada. E na próxima aula eu vou falar sobre a definição, a etapa de definição do Design Thinking, a geração de ideias e como a gente prioriza, como a gente seleciona as melhores ideias. Então, muito obrigada por acompanhar a gente a terceira aula e até mais!